Pessoal, estamos de volta, né? Agora nesse último módulo 3, nós vamos falar dos casais funcionais. Chegou a hora, né? Das soluções. Às vezes nós falamos muito de problemas, das dificuldades, das disfuncionalidades, das frustrações, da doença e às vezes deixamos de falar das soluções. Eu acho que é o mais importante, né? Nós rumarmos, né, para as soluções. Eu queria falar um pouco sobre os fundamentos, para esse início, fundamentos da terapia de casal. Vamos imaginar aí, talvez apareça aí no slide para vocês, como dois círculos. E esses dois círculos, eles entram em uma interseção, tá? São dois círculos e eles juntam como aquela aliança que entra em interseção um com o outro. Ok? Então imagine que um desses círculos, vamos colocar, um desses círculos é o homem, ok? E outro círculo é a mulher, dentro de um casamento, ok? E essa interseção, que é a união entre esses dois, é o relacionamento. Então na terapia de casal, quando um casal vai, o terapeuta ele não trabalha com o homem e com a mulher. O problema está com o homem, o problema está com a mulher. Ele que faz isso, ele que faz aquilo. Não há esse apontamento de é porque ele faz isso, porque ela faz isso, ou porque ele não faz isso, ou porque ela não faz isso. O problema está com ele, o problema está com ela. Que senão haveria uma guerra. Então, onde que é o foco da terapia de casal? É nessa interseção. É esse R de relacionamento. Então, quando o casal chega na terapia, aí fala assim, como é que está o nosso paciente? O nosso paciente é essa interseção. Ele é essa terceira via. Porque pensa bem, o marido tem um hábito que a esposa não gosta. Ok, mas o que esse hábito que a esposa não gosta entra nessa interseção, nesse relacionamento? O que é cometido o relacionamento por conta desse hábito? Então a gente não trata assim o hábito do esposo que desagrada a esposa. Não se há apontamento de dedos. Na verdade, é a relação. E quando se descobre isso, que dentro do contexto da relação, fica mais leve. O esposo não se sente julgado. E essa esposa também não se sente ofendida. Porque essa terceira via, que é essa interseção, ele é o foco da terapia de casal. Ok? Então, isso eu gostaria só de comentar mesmo. Não dá para entrar de uma forma mais ampla até nesse fundamento, né? Mas o que está acontecendo hoje, atualmente? Hoje nós vemos aí os celulares, né? Aproximando quem está longe, mas afastando quem está perto. As redes sociais, também não tem nada contra, eu uso, as pessoas usam, as pessoas precisam disso, mas às vezes nós precisamos desconectar um pouco e cuidar um do outro, sentar, conversar, curtir, ter um lazer, fazer uma academia juntos, fazer natação juntos, sair para caminhar juntos, viver uma vida juntos, sem o telefone, sem as redes sociais. Você encontra pessoas de outros países, mas aquela pessoa que está próxima de você, às vezes está longe, vocês estão longe. Então essa é um paradoxo, né? Vamos colocar assim, dessa contemporaneidade, né? Afastando quem está perto, aproximando quem está longe. Tem uma música também, você sabe que vocês perceberam que eu gosto de música, né? Tem uma música que fala assim, Lembra de Mim, o nome dela, do Ivan Lins. Ele fala assim, lembra de mim, dos beijos que escrevi nos muros a giz. Os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Vamos pensar aqui. Imagine você voltar no seu namoro, essa revivência dos seus sonhos, dos bons momentos que vocês passaram juntos,
E às vezes foi ontem, às vezes foi hoje. E que na verdade nós somos mestres, né? Para voltar no passado, para buscar mágoa, rancor, ódio. Não, vamos fazer isso. Lembra de mim, dos beijos que escrevi nos muros da giz. Olha o que o autor está falando na música. Ele estava como se colocando uma imagem mental. Os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Então, às vezes você pode fazer isso, a mesma coisa. Você vai lembrar das coisas boas no seu relacionamento. Isso vai te trazer um bem-estar. Eu costumo dizer que quando a gente está com um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, ele é um sentimento quente, mas aquele sentimento quente que queima, sabe? Que faz mal. E aqueles sentimentos de depressão, aquele sentimento de angústia, é um sentimento gelado, aquele que te gela, que te congela. Então nenhum desses dois é bom. E um sentimento de admiração, de alegria, de gratidão, que são as emoções positivas. São um sentimento, eu costumo dizer que é sentimento morno, traz um conforto, como se estivesse tomando um banho, né, relaxante. Só que esses sentimentos, essas emoções positivas, ela não vêm naturalmente. Naturalmente nós temos a tendência de ter pensamentos mais negativos. Copia isso aí. Naturalmente nós temos essa tendência. Então o que eu posso fazer para ter uma vida de mais qualidade? Intencionalmente eu vou buscar as emoções positivas. Lembra de mim. Lembra do seu relacionamento, das coisas boas. Tá bom? Olha só. E na terapia de casal? Por que eu tenho que buscar ajuda? Por que eu devo buscar ajuda? Não deve. Ninguém deve. Ninguém tem. Esses imperativos não são necessários. A gente tem que fazer uma medida disso. Mas olha só. Se a gente está passando problemas, se a gente está passando por dificuldades, tem coisas que não tem preço. Às vezes você procura uma ajuda especializada e alguém que te ouve, alguém que te entende, alguém que pode ajudar até dentro do desenvolvimento humano, sabe? E às vezes a sua geração pode ser mudada. E é um dos motivos que eu escolhi a psicologia. Por que você escolheu a psicologia? Porque eu posso mudar a vida do meu paciente por gerações. Eu posso mudar a vida sua, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus netos. Sua geração pode ser mudada. Por quê? Porque agora você está tomando decisões diferentes. Então, às vezes, a ajuda ela é necessária e ela é muito bem-vinda. Tá, precisa de terapia individual? Precisamos de terapia de casal? Ou nenhum dos dois? Depende. A gente tem que fazer o tempero das coisas. Se eu tiver ansiosa, cada uma mulher, ansiosa, depressiva, e o esposo está conseguindo seguir em frente, conversou com ele, você pode fazer uma terapia individual, sim. Mas se a questão começar a atrapalhar dentro do casamento, você pode chamar ele. Então depende. Mas às vezes é necessária uma terapia de casal. Mas assim, esse termômetro, né, que nós vamos falar aqui agora, que uma das coisas que pode ajudar, esse termômetro que a gente vai falar aqui em relação à comunicação. Olha só, zona azul seria aquela, em relação à comunicação, seria aquela que a pessoa manifesta uma tranquilidade afetiva, uma boa capacidade de comunicação. Essa é a melhor zona para resolução de problemas. Zona azul. Apesar de que está acontecendo uma coisa, uma dificuldade dentro da sua família, mas vocês estão dando conta. Às vezes você não precisa, literalmente, de terapia. Está na zona azul? A comunicação está fluindo? Lógico que não é só isso. A comunicação não existe apenas este termômetro. Mas eu estou aqui citando um termômetro. Zona amarela, de comunicação. O cônjuge já manifesta sentimento de rancor, mas ainda controla suas palavras e ações. Mesmo sentindo raiva, pode expressar-se com clareza. Opa, zona amarela. Já tem um sentimento. Às vezes já está retendo.
eu já recomendaria, tá? Já recomendaria terapia. Mas às vezes a pessoa não está consciente disso ainda. Ele acha que dá conta. E às vezes dá conta, tá? Ele pode vir, tá na zona amarela, voltar para a zona azul. É possível. Então, se estiver atrapalhando muito, é bom a gente analisar. Eu tô com muita raiva da minha esposa. E isso já se passaram meses e continua. Opa, sinal de alerta, amarelo, sinal de alerta. Zona vermelha é aquela que ambos passam a não ter mais controle sobre o que dizem, atacando um com outros com palavras ou violência física. Depois da tempestade ficam as marcas dos estragos causados por tudo o que foi feito ou dito. Tem caso aqui, até caso de polícia, né? Se partir para agressão física. Então esse casal precisa de ajuda urgente. Ajuda urgente. Zona vermelha, comunicação não flui. Então é importante a gente seguir em frente, né? Quando chega numa situação dessa. Tá bom. Hoje nós estamos com as perguntas aqui no final, né? Sempre perguntas. Procurei terapia em casal. O que vai acontecer? Olha, se for um terapeuta cognitivo comportamental, que é o meu caso, talvez ele vai seguir com você aqui algumas escalas de avaliação, que eu recomendo muito, tá? Individualmente, ok? E também em casal, em algum caso. Tem a BDI, que é de depressão, a BAI, que é de ansiedade, a BHS, que é de desesperança. Então essas três são de Beck. Beck é vamos colocar assim, o pai da terapia cognitiva. Ansiedade, depressão e desesperança, ou seja, não ter esperança no futuro. Essas três são de Beck. Então é bem interessante. Inventário de esquemas de Jung. Esse inventário de esquemas de Jung é da terapia de esquemas, que é um expoente da terapia cognitivo-comportamental. É a coisa mais contemporânea que tem agora para buscar realmente essas necessidades não supridas na infância e na adolescência. São 18 esquemas. E quando a gente começa a conhecer que eu tenho um esquema de autossacrifício, por exemplo, aí a gente começa a entender o outro. É bem interessante. Então é bem recomendado. Também tem os questionários de estilo de comunicação e tem o inventário de habilidades sociais conjugais, que é bem bacana. Então assim, vamos lá. O casal chegou na terapia. Vamos aqui fazer como se vocês estivessem numa terapia. Há algumas perguntas que podem ser ditas. Então estou dizendo aqui que podem ser ditas. Não é que o profissional vai fazer dessa maneira que eu estou dizendo aqui. Olha só, como vocês se encontraram? É uma pergunta. Por que vocês se escolheram? Às vezes a gente nunca pensou nisso, né? Por que vocês se escolheram? O que fez vocês tomarem a decisão de se unir? Quais eram as expectativas que vocês tinham quando uniram-se? Como é hoje? Qual a visão que vocês tinham do casamento? Como é que é hoje? Qual que é a visão que vocês têm hoje? Tinham sonhos? Eles se realizaram? Quando cada um de vocês percebeu que o relacionamento estava passando por dificuldades significativas, você percebeu primeiro? Quando que foi? Como que foi? Como vocês decidiram buscar terapia de casal? De quem foi a ideia? E outra, né? Muito importante. Vocês estão de acordo por estarem aqui? Que às vezes, principalmente marido, né? Às vezes são obrigados a estarem ali. Mas olha que legal. Por que vocês se uniram? Qual que é a expectativa? O sonho, ser realizado? Como é que era antes? Como é que é hoje? Quando vocês perceberam que era o momento de buscar ajuda? Por quê? Como? Tá tudo aí. Tá tudo aí. Vocês sabem. Mas às vezes não se permitem se perguntar. Então isso, dentro do consultório psicológico, essas perguntas podem ser feitas sem julgamento. Então é um lugar de aceitação.
Agora, para os casais, tá? A gente está falando de casais funcionais, né? Então, assim, a própria terapia já é um sinal de casal funcional. Está buscando ajuda, está buscando um desenvolvimento. Algumas dicas de ouro. Tempo de qualidade. Jantar a dois, sem celular. Uma vez por semana. Caminhar juntos no final de semana. Palavras de afirmação. Acho que é das 5 linguagens de amor isso aqui. Dizer o que admira no outro com frequência. Escrever bilhetinhos. Mandar uma mensagem no meio do dia. Olha que coisa legal. Atos de serviço. Café da manhã na cama, aos domingos. Olha que interessante. Você se sente valorizado com isso. Coisa simples. Toque físico. Dar um abraço demorado ao chegar em casa. Você chega, já vai direto ao banheiro, passa direto, dá um abraço, toque físico, sensação. Questão do tato também, né? Dar um presente, levar algo especial para o esposo, para a esposa, um mimo. Seja da padaria, do supermercado, uma loja, da floricultura. Coisa simples. Não precisa uma grande coisa, um bombom, chocolate. As esposas adoram isso. Não precisa dar buquê de flores sempre. Sabe? Tempo em tempo. Se programe, sabe? Se programe. Às vezes você tem dificuldade de se programar, se programe. Percebe que é intencional isso? Se a gente esperar fazer atos de serviço, palavra de afirmação, dar presente, toque físico, esperar pelo natural, passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, isso cai no esquecimento, isso cai de uma maneira que eu era romântico, agora eu não sou mais. Isso para de acontecer. Então tem que tomar ações intencionais para que isso aconteça, ok? Outra coisa interessante é a conversa de qualidade, né? Para reduzir o estresse. Sabemos que através de várias pesquisas, que dividir conversas com alguém e sobre aquilo que nos interessa, nos ajuda muito a lidar com nossos problemas. Dividir problemas não significa que nós tenhamos as soluções. Só que as nossas necessidades estão sendo compreendidas, estão sendo ouvidas pelo outro e não é necessário, literalmente, receber conselho. Às vezes eu estou aceitando essa fala do outro e às vezes eu estou falando, o outro está escutando. Isso já é terapêutico. Muitas vezes o olhar, ele já acolhe. Uma palavra que compreende, o abraço que conforta em um momento de dificuldade, seja ela uma dificuldade grande ou uma dificuldade cotidiana. A maneira pelo qual nós lidamos com os estressores externos ao relacionamento tem uma conexão direta no modo que a gente se relaciona a dois. Então, se eu sinto que o mundo me oprime, às vezes eu entro uma certa opressão dentro do meu casamento. Que opressão é essa? Opressão de receber. Vamos colocar um exemplo assim. Tá tendo muitas polêmicas no mundo e eu tô ficando revoltada com isso. Opa, qual que é a opressão que eu recebi? Uma revolta em relação ao mundo. Aí eu trouxe para dentro do meu casamento revoltas que eu senti. E aquilo traz uma dificuldade no meu relacionamento a dois. Só que uma boa conversa, não é proibido falar sobre isso, não. Olha, isso me atingiu e tal, mas para que eles possam colocar isso a panos quentes, né? Essa expressão, para que isso possa se assentar e vocês conseguirem seguir em frente. Uma boa conversa com quem amamos nos traz a sensação de que não estamos sozinhos com os nossos problemas. Isso aumenta a nossa conexão emocional e nossa intimidade. Então nós precisamos sim de conversa de qualidade, precisamos de conversar com nossos cônjuges. E mais do que uma terapia de casal, nós precisamos um dos outros, sabe? Então é importante os casais saberem que eles são protagonistas da sua história. Então eles podem ser casais funcionais. E também aqui para fechar o nosso módulo, né? Com a nota positiva, né?
Sejam pacientes, sejam amorosos, sejam respeitosos um para com os outros. E que vocês sejam, dentro do possível, felizes, né? Quando a gente fala de felicidade, as pessoas falam assim, mas o que é felicidade? A gente acha que felicidade é uma coisa que a gente vive o tempo todo, né? Aquela alegria intensa. Lembre-se que rir de tudo é desespero, do módulo passado que a gente aprendeu aqui. Então, se a felicidade são esses micromomentos, pequenos momentos que nós passamos. Então, nós precisamos de nos ajudar e também ajudar o nosso parceiro, o nosso cônjuge. Vamos terminar aqui, então, esse módulo 3. Sucesso para todos, felicidade. Terminamos aqui. Obrigado.